um vermelho muito mal analisado, porque o meu jogador vai no lance com a perna para cortar a bola, chega tarde, amarelo justificado, mas ele toca com o joelho na perna do outro, foi um acidente de trabalho. O árbitro ajuizou muito bem, mas depois veio a lesão, foi lá de um cartão vermelho. Acho que o futebol não pode ser assim, não é? Ver que estava lesionado de um cartão vermelho. Não, a ação é que tem que ser castigada, a ação. E a ação foi uma ação, para mim, de cartão amarelo. Aqui, deixa eu perguntar um negócio para vocês. Thiago, Valu, Breno, Luciano. Foi o primeiro choque de realidade do Leonardo Jardim com o nosso futebol? Porque eu só vou pegar o Carlo Ancelotti. Eu acho que o primeiro momento de impacto que ele teve, quando ele chegou aqui no Brasil, foi a bandeirinha de escanteio. A bandeirinha de escanteio, estão lembrados? O jogo contra o Equador, que ficou lá 3 minutos arrumando a bandeirinha. Eu acho que o Carleto pegou e falou assim, novidade na minha vida. Naquele dia eu fiquei só esperando assim, tá faltando um cachorro entrar em campo. Um cachorro entrar disparado no campo, o Carleto vai pegar e falar assim, tô no Brasil. Esse foi o primeiro choque de realidade, falo de... Pô, eu acho que de verdade, eu acho que ele nunca tinha passado por uma situação dessa, de um jogo, num lamaçal desse, numa chuva danada dessa, não tem uma paralisação. Não tem uma paralisação, não tem uma... Mas um jogo mas ele já viu coisas piores na Arábia é pior. Ele já viu coisas piores aqui. Não, aqui? O que o Dudu fez com ele no Cruzeiro. Não, mas isso aí eu acho que isso aí já aconteceu na Arábia. Não acontece lá desse jeito, não, cara. Não, isso aí já aconteceu na Arábia. Mas nesse tom aí com ele... Você fala do Dudu... Já vi. E assim, ele teve lá fora, foi no Al-Ahly que ele treinou o Matheus. O Matheus ou no Al-Hilal? No Al-Hilal, né? Não sei. Sim, foi no ele teve lá no Al-Hilal uma situação com o Matheus. Solucionou. Agora teve com o Dudu. A solução foi a saída. Eu acho que tem outras coisas no futebol brasileiro que vão mostrá-lo que a realidade aqui é bem diferente da Europa. A própria arbitragem, né? E assim, ele não está assustado com isso, né? Ele não está assustado com isso. Ele não está assustado com o que ele viu ontem? Não, ele sabia porque ele sabia do futebol brasileiro. Ele veio para viver... Nossa, então, mas é porque eu acho que às vezes a gente sabe como é, mas quando a gente vive, o impacto é diferente. Quando você vai vindo assim, você olha para o lado, chuva caindo. Os jogadores têm que ficar levantando bola antes do jogo já não tinha condições. Para dar um toque. Você pisava, vinha no seu tornozelo a água. Aí você ficava assim, não dá para ter jogo. Aí continua. Deixa eu te falar, Fala, Brenão. Não é nem questão do Leonardo Jardim se assustar com isso, não. A gente tinha que se assustar com isso. O pior é que a gente, às vezes, leva numa situação que a gente fala assim, a gente sabe que a CBF não vai cancelar esse jogo. A gente normaliza. Não deveria ter o jogo de jeito nenhum. Olha, colocou a integridade de todos os jogadores em risco ontem. Houve essa lesão aí, numa infelicidade, num lance que o Eduardo não tinha a intenção, mas eu vou te falar, ficou no lucro. Poderia ter acontecido bem mais lesões. Ele fala isso. O nível técnico do jogo foi horroroso, né? E aí eu acho que é o lado que a gente fala que foi positivo pro Cruzeiro. Por quê? Porque nivelou, né? O time do Cruzeiro é um time infinitamente superior ao Vitória. Poderia ter conseguido uma vitória ontem, um triunfo, né? Vamos falar assim. Né? Mas a situação do jogo fez com que se transformasse em outro esporte. É uma vergonha e a CBF deveria repensar nisso, aproveitar que está no início aí do campeonato, né? Seria até um grande exemplo, sabe, Elton? Essa nova gestão da CBF, se eles tivessem tomado a atitude de, olha, parou o jogo, vai voltar, vai ser numa... Amanhã à tarde. Pronto. Não, então, como o Luciano falou... Ou no rodado. Na outra rodada, né? Mas aí a única coisa que me preocupa mudou o presidente da CBF e ontem eu vi mais do mesmo, só isso. Aqui, eu queria ainda insistir com vocês, eu não sei se é unânime aqui, como que está a cabeça de vocês, mas o lance do Eduardo, se puder até a gente colocar na tela novamente, o lance do Eduardo era lance para expulsão direta? Eu queria ouvir vocês, ou se vocês concordarem, o Jardim fala que era para amarelo e era acidente de trabalho. Como que vocês avaliam isso? Podem falar, por favor. Eu já comentei um pouco, é lance para amarelo. Foi um carrinho de lado, foi de lado, né? Lateral, não era um lance de perigo ali para o Vitória, só que o juiz
Ele deu o vermelho porque viu a perna do Jamerson, aliás, grande recuperação. Ele deu o primeiro amarelo. Ele deu o primeiro amarelo. Deu amarelo. Então você acha que ele foi pela emoção? Foi pela ele emoção. olhou e viu que o bicho pegou. O próprio Eduardo, ele não reclamou porque o Eduardo ficou assustado Não, com a ele situação. assustadaço. Assustado. Ele tá lá, O que do lado, acontecer lá. aqui pra mim agora, não sei lá o que tá acontecendo, só vou lamentar. Tanto que ele ligou depois pro Jamerson e tal. E a gente sabe da carreira do Eduardo. Não é um jogador mau. Não é desleal. Aliás, é um grande cara. Então, enfim, é uma pena. Era pra cartão amarelo, Elton. E aí, pessoal? Eu acho a expulsão plausível, cara, normal. Assim, eu lamento porque, para mim, a Você expulsão... acha que poderia ter expulsado direto? Sim, a expulsão é responsabilidade do gramado. Não acho que o Eduardo tenha Mas você acha que ido foi na pra maldade. vermelho mesmo, o lance? Eu não vejo problema nenhum na expulsão. Não, mas você acha que foi pra vermelho? eu O carrinho expulsaria. lateral? Eu expulsaria. Você expulsaria de primeira ou depois de olhar? Depois de olhar, óbvio. Gente, o que aconteceu, a fatalidade, ela certamente impacta e determina a decisão do árbitro. É ela que determina. Mas eu entendo a expulsão, eu não crio qualquer tipo de problema. O que eu não entendo é acontecer um jogo de futebol nesse espaço. Não tem como, não tem cabimento. Jogar futebol dentro da água. O futebol ele é jogado na grama, ele pode ser jogado em qualquer outra área. Futebol de salão, futebol society, areia. De areia, pode ser o que for. Mas não tem como jogar futebol num pasto desse. E aí a CBF é responsável. A CBF é responsável. Eu preciso entender o porquê da CBF achar normal que esse jogo tenha acontecido. Sendo que no início do ano, quando houve um Flamengo e Botafogo, que era um jogo importante talvez para ela, não sei por qual motivo era importante para ela esperou a chuva passar lá em Belém para que o jogo acontecesse. Por que ontem não esperou? Porque era o Cruzeiro, porque era o Vitória, porque para ela não importa esses clubes, só importa quando tem o Flamengo? Se Você só lembra o tempo de Botafogo, paralisação, Thiago, daquele Botafogo Cara, acho que, Flamengo? na verdade ele nem começou, né? Ele demora a começar. Demora a começar, Ele ia começar né? às 4, ele começa às 5h30. Não, foi muito tarde, né? Então assim, cara, assim, e aí? Por que no jogo de ontem não teve paralisação? Por que deixaram essa porcaria de gramado ter um jogo de futebol que poderia ter o líder do campeonato? Era porque o Cruzeiro podia ser líder? Era por isso? Eu tô perguntando, eu não sei, tô perguntando mesmo. Porque assim, sinceramente, eu começo a desconfiar. E aí eu começo a ficar incomodado. A CBF está fazendo alguma coisa para prejudicar as pessoas? Para prejudicar um clube? É uma pergunta. É uma pergunta, eu quero saber por qual motivo o jogo de ontem não foi paralisado. Por qual motivo o jogo de ontem começou com esse pasto que estava gramado? Não tem como, cara. Então assim, a responsabilidade para mim acaba sendo do gramado. E o cara fala assim, mas é o gramado que deu o carrinho? Cara, o gramado atrapalha muita coisa. Deixa o pé do cara fixo, deixa o outro deslizar mais, porque o gramado ontem estava simplesmente uma porcaria. Não cuidam dos nossos gramados. E, sinceramente, não acho que seja só a chuva era muito forte. Falta drenagem no gramado, mínima. Então, estava horroroso. Não devia nem ter tido esse jogo ontem. O Valu, o Eduardo fez um contato, né, com o Fez. com o Lá Jamerson. ontem mesmo, chamada de vídeo com ele. Ele que acabei de olhar até nos stories do Wallace, depois daquela história que você contou. Sim. O Wallace acabou de postar uma foto do Jamerson já operado. Né? Ali, claro que vai ter uma recuperação muito dura. Se o lance se o Eduardo, para mim, vem e fratura o tornozelo do Jamerson com a perna direita, que ele foi para tirar a bola, se ele vem dar aquela pisada, né, com a perna direita, mas a perna que ele acaba fraturando o tornozelo do jogador é com o joelho, né, com a perna que está dobrada. Para mim, um lance que tem muito mais a ver com o estado do gramado do que a intensidade que o Eduardo vai para tirar a bola. Esse tipo de carrinho do Eduardo em um campo normal, a gente vê pelo menos uns 20, talvez, por partidas aqui no Campeonato Brasileiro. E assim, as pessoas pegam muito, a imagem é chocante, a gente está vendo aí mais uma vez, do Jamerson. As pessoas pegam muitas vezes quando há fratura, quando existe sangue. A entrada do Carlos Eduardo no Guilherme Arana, para mim, é uma entrada criminosa. A entrada, inclusive, não quebrou a perna do Arana, não sangrou a perna do Arana, mas tirou do Arana a possibilidade de ir para uma Copa do Mundo em 22. Aquela entrada, torcedor que está nos acompanhando, eu fiz esse exercício, tá? Eu fui olhar novamente a entrada do Carlos Eduardo naquele jogo Red Bull Bragantino e Atlético, onde o Arana sai lesionado e perde a Copa do Mundo por isso. Então as pessoas têm que ter um entendimento que foi um acidente esse caso do Eduardo, como foi um acidente no caso do Marcelo contra o Argentino Júnior. Enfim, eu já disse,
o gramado é o maior responsável. Eu não achei que o Eduardo passou da conta no carrinho que fez, porque é um carrinho comum, mas num gramado com situação normal. O Elton, e olha que absurdo, né? O Valu trouxe uma informação na rádio hoje que agora, o Luciano, além do treinador ter que se preocupar com a formação do adversário para montar o seu time, ele tem que se preocupar com a condição do campo. Que quem ia jogar era o Marquinhos. Isso. Aí, por conta do gramado, ele muda e ele coloca o Eduardo. Quer dizer, olha que ponto, né? Então, o treinador agora é o seguinte, ele faz a preleção e depois ele vai lá no estádio, peraí, deixa eu ver como é que tá o gramado aqui, ó, pra ver quem que vai jogar. Mas isso é estratégia, cara, normal, isso não, acontece. mas Não, estratégia é Thiago, quando você pera quer aí. mudar, Não. independente. O campo você tem quer que mudar tá pelo bom pra adversário. todo mundo. O Jardim mudou por conta da condição do campo. Mas, Só. gente, Isso isso é aí, estratégia. não, isso não é Não. estratégia, desculpa. Claro que é. Não, 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 não. você mesmo Não, falou é. antes. Não é. Tem que ter um campo digno pra ele não se preocupar com o campo. Então, gente, É mas isso. isso eu também acho. Só que, Então é isso que nós estamos só falando. que nós estamos É isso num que nós país estamos em que tem uma entidade que não faz isso. E que Cara, todo tem que dia a gente mudar a vê. Você pode acusação tratar de como corrupção. normal. Eu tenho o direito de não eu tratar também- como gente, normal. mas quem falou que eu tô tratando como Quando normal? você fala Eu tô que é dizendo aquilo estratégia, você normal. fala que é do jogo, Thiago. Não disse que é do jogo, é uma estratégia. A partir do momento que você vê que tem Estratégia um é o problema, quê? um problema de percurso, você fala, cara, eu vou fazer isso aqui porque é uma estratégia pra mim mais inteligente. Eu acho estratégia. Você acha que é do aliás, jogo? Não disse que acha que é do jogo, cara. Então você tá falando não faz nenhum sentido. Ô, Valu, claro que faz sentido. Então é uma tá. estratégia pra burlar, pra desvencilhar, Amenizar. pra amenizar qualquer tipo de problema que você tem em relação ao gramado. Cara, eu não acho que seja do jogo. Eu acho que o ideal seria que nós tivéssemos time mais gramados físico, né? Tem que ter um time decentes. mais físico. É óbvio, mas quando ele fala assim, eu preciso de um time mais físico. É igual quando ia jogar aqui no... Como é que chama o estádio ali ruim de Nova Lima? É bem Castor ruim. Cifuentes. O gramado bem ruim, no Castor Cifuentes. Ia jogar lá no Castor Cifuentes, é um gramado horroroso. Os técnicos falavam, cara, vamos entrar com fulano de tal porque o time fica mais físico. O problema é que a Porque gente o gramado é normaliza horroroso. isso há 40 anos. Mas eu não acho isso normal, eu também acho absurdo. O gramado tinha que ser bom. A gente sai daqui, vai olhar em qualquer lugar, na Europa, o gramado é maravilhoso. Aí chega aqui, a galera acha normal jogar num gramado que era um pasto ontem. A CBF tem que, no mínimo, cuidar do produto Você dela. tem alguma esperança de algo diferente? Nenhuma esperança. Eu também mas, não. mas quando eu vejo o Jardim colocar um jogador Não, entendo o que você em diz, mas função você do entende. gramado, é por Nós causa estamos disso. falando- Porque nós vivemos numa draga de uma entidade que Não. todo ano tem acusação e escândalo de corrupção. É, CBF é um problemão. O que não é problema é ter férias, viu, gente? Uma fériasinha é sempre bom. Agora eu tenho um recado pra você que gosta de viajar